Olá a todos, eu sou o professor José Renato de Oliveira Pim e vamos dar início à nossa segunda videoaula da disciplina Fundamentos e Métodos para o Ensino de Ciências. A disciplina é voltada em especial para o curso de licenciatura em Ciências Biológicas para o 8º período. É realizado pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, via SEAD, e o Programa Universidade Aberta do Brasil. Nessa segunda videoaula, nós vamos trabalhar com dois momentos. O primeiro, trabalhando com metodologias ativas, e o segundo, onde eu vou abordar a questão das tecnologias da informação e da comunicação. E para começar falando, então, das metodologias ativas, nós vamos partir do pressuposto que as metodologias ativas são práticas didático-pedagógicas que ela tem por premissa o envolvimento do estudante, né? Ela tem por premissa básica despertar o engajamento, a responsabilidade, o envolvimento ativo por parte dos estudantes. Então, existem diversas maneiras, e eu vou citar aqui algumas, né, durante a nossa videoaula, de metodologias que possam despertar isso, o protagonismo, o engajamento do estudante, né, durante o processo de ensino-aprendizagem. E a palavra principal que acompanha as metodologias ativas é a palavra personalização do ensino, né? Ou personalização da aprendizagem. É quando o indivíduo, né, o que eu vou chamá-lo melhor de sujeito do processo, que é o estudante, que é o acadêmico, né, ele realmente se envolve, entende-se como parte fundamental para que ocorra, de fato, a apropriação por si de um determinado objeto de conhecimento. Então, personalização do ensino é a palavra gancho quando se trabalha com metodologias ativas. E aí, nós temos aí alguns pressupostos, né, de ganhos das metodologias ativas para o ensino de ciências, em especial. Primeiro, né, elas buscam despertar a curiosidade, né, epistemológica, e com isso, né, desenvolvimento da criticidade por parte do educando. Ela pauta-se, então, na personalização do ensino, no protagonismo do acadêmico, do estudante, do discente no processo, do envolvimento dele e do engajamento, da tomada de atitudes e de responsabilidade deles durante a ação, né, e com isso realmente na expectativa da apropriação do conhecimento. E a estrutura das metodologias ativas, ela deixa de ser centrada, né, no professor e passa a ser centrada na ação do aluno, né, no seu desenvolvimento ao longo de um determinado período sobre uma determinada temática. E o professor, nesse processo todo, ele passa a planejar caminhos da aprendizagem que deve ser, né, desenvolvido por parte do estudante. E não, como nós vimos, né, na videoaula passada, um momento, uma situação tradicional onde o professor introjecta o conteúdo propriamente. Mas ali você acompanha e estuda possibilidades e caminho para que o acadêmico seja ali, acadêmico, discente, né, o estudante seja o protagonista da ação propriamente. E as metodologias ativas, elas encontram amparo também no discurso de Paulo Freire, né, quando ele coloca uma pequena citação aqui que eu trago da Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire, quando ele coloca que o professor, quanto mais assume o seu fazer docente e percebe ou as razões que o leva a ser tal como está sendo, mais se torna capaz de mudar. Porque eu vou estar abordando para vocês que as metodologias ativas, elas surgem com um professor de física que ele, ao observar a sua turma e fazer uma meta-análise de como ele estava trabalhando física com seus alunos, ele então começa a trazer esse conceito, o desenvolvimento de metodologias onde o estudante é o protagonista da ação. E aí eu trago algumas práticas, né, didático-pedagógicas baseadas em metodologias ativas. Nós temos aí a primeira delas, aprendizagem por pares, ou peer instruction, a gamificação, aprendizagem baseada em problemas, ou ABP,
e o Design Thinking. Trabalharei nessas 4 práticas aí ligadas a metodologias ativas como exemplo, mas eu volto a falar que são apenas metodologias pontualizadas, uma vez que diversas formas você, enquanto docente, né, e estudioso na área da licenciatura, nós temos diversas formas de trazer a personalização do ensino. Então, a primeira é quando eu falo de um tipo de metodologia ativa, que é a aprendizagem por pares, né, ou peer instruction. Ela é trazida, né, inicialmente por Eric Manzur, né, professor do Departamento de Física de Harvard, e ele traz da Universidade de Harvard, e ele discute, né, e traz aprendizagem por pares, de certa forma até associada um pouco com as metodologias ativas, quando esse professor ele busca o protagonismo dos estudantes. E ele coloca que a aprendizagem por pares da seguinte forma: primeiro, o estudante tem acesso ao objeto de conhecimento, seja por videoaulas, seja por materiais que ele analisa e estuda isso antes da aula propriamente, seja por uma fala breve do professor, uma apresentação rápida do professor sobre a temática central. E dali, né, pela aprendizagem por pares, o professor ele trabalha com algumas questões conceituais, e essas questões ela têm um nível, né, de complexidade que vai se aumentando. E aí o que acontece? Quando o professor aplica essas questões, ele deve ficar atento. Por quê? Se menos de 30% da turma conseguiu responder, né, dentro da expectativa das respostas corretas, o professor deve retomar, então, o início da atividade, né, com materiais, novamente reexplicando o conteúdo, né, para que novamente ele reaplique essas questões. Agora, quando as respostas atingem um nível satisfatório de 30% a 70%, com respostas corretas esperadas pelo professor, é interessante que o professor divida a turma em subgrupos, principalmente com aqueles alunos que acertaram as questões e aqueles que não acertaram, para que eles conversem sobre a temática e ressignifiquem aquele objeto perguntado naquela questão. E ali o professor novamente reaplica essa questão na expectativa de que mais de 70% da turma consiga, de fato, ter aprendido aquele objeto de conhecimento. E dali, quando você atinge, né, mais de 70% da turma respondendo de forma assertiva, isso pode ocorrer desde a primeira pergunta que é feita, o professor, então, ele aplica uma nova questão ou ele busca, então, um novo tópico, um novo objeto de conhecimento e segue, então, a aula, né, ou o seu currículo planejado inicialmente. Então, a aprendizagem por pares, ou peer instruction, ela segue essa sequência lógica, né? Primeiro o professor expõe o conceito específico, volta a falar com materiais que podem ser estudados antes, né, ou uma explanação rápida do assunto. Se entre 30% e 70% da turma responderam de forma correta, né, não houve mais de 70% da turma, então é interessante que os alunos se reúnam e esses pares dialoguem sobre o objeto de conhecimento. E aí, se mais de 70% da turma respondeu positivo, o professor, então, conclui aquela temática e aplica novas questões ou segue para novas temáticas. Então, de forma sucinta, nós temos ali a metodologia que é a aprendizagem por pares, ou peer instruction. Uma segunda metodologia ativa que eu trago para vocês é a gamificação, né, que tem a lógica dos games, né, ou jogos digitais. E os jogos fazem parte da nossa vida, né? Eu acho que desde quando jovens todo mundo participa de alguma brincadeira em forma de jogo. Eu diria que os estudantes da década de 80 trabalhavam com materiais impressos e hoje você tem muitas plataformas que trazem jogos educativos ou não, tá, de forma digital. Então, os jogos estão presentes na vida de todas as pessoas propriamente. E os fatores essenciais para uma experiência que envolve games, né, os jogos digitais, ela pressupõe, né, engajamento dos indivíduos, promoção da aprendizagem e prazer e desafio. Isso que configura, posso dizer, a experiência de jogar, né, e voltado a jogos para o processo ensino-aprendizagem.
E quando eu trago para a escola, ela envolve cooperação, competição e exploração. Então, quando eu falo de jogos digitais, eu tenho que levar em consideração esse prazer e gosto por parte dos estudantes, e ali você vai observar, né, o quanto eles cooperam entre si, competem e exploram um determinado objeto de conhecimento, naquela experiência. A gamificação, segundo Diana e colaboradores, ela tem seus principais influências, uma das principais influências é a teoria do flow. E flow é um termo técnico, né, no campo da motivação intrínseca, que quer dizer que as pessoas, o quanto as pessoas estão harmoniosamente se sentindo em seu estado de espírito, né? E ali é interessante que quando você fala em flow, as pessoas estão dizendo, né, elas citam em seu momento o que elas estão sentindo, o quanto elas estão harmoniosas naquele momento e se sentem seguras para seguir aquilo que estão fazendo, né? E aí, os elementos componentes da teoria do flow são foco e concentração, clareza e feedback, que é o retorno daqueles que estão próximos a você, ou jogando, ou no entorno desse jogo, êxtase, né, a êxtase da sensação de estar jogando, crescimento, perda da sensação do tempo, motivação intrínseca e habilidades que são despertas, né, e desenvolvidas ao longo de um jogo, né? E a terceira metodologia ativa que eu trago para vocês é a aprendizagem baseada em problemas, ou ABP, ou em inglês, Problem Based Learning, né, PBL. E essa aprendizagem baseada em problemas, ela surge na década de 60, né, principalmente na área da saúde, trabalha com problemas da vida real, com fatos, então o contexto é muito levado em consideração, onde o professor apresenta diferentes situações, problemas aos estudantes e estes constroem cenários, né, possíveis para a sua resolução. Então, ao trabalhar, por exemplo, com feiras de ciências, ao trabalhar com projetos ligados a programas bem amplos ou intermultidisciplinares, é interessante o desenvolvimento de ações e metodologias que se caracterizam por aprendizagem baseada em problemas, né? E uma vez que o entorno do estudante, da escola, é levado em grande consideração. E a última metodologia que eu trago é o Design Thinking, ou, né, simbolizado por DT. E o Design Thinking, ele tem o fato de resolver problemas, né, porém pela ótica do usuário. Ele é muito parecido com a aprendizagem baseada em problema, mas aqui no Design Thinking, muito utilizado como metodologia ativa para cursos técnicos, cursos de graduação, também para feiras de ciências, onde os alunos eles buscam resolver problemas, mas esses problemas dentro da ótica do usuário. Como que esse problema seria resolvido, né, pela ótica de quem está vivendo propriamente aquele problema ou necessitando daquela lógica, né? E aí a palavra-chave no Design Thinking é a palavra empatia, porque os estudantes eles devem resolver determinadas situações pela lógica do usuário, colocando-se na lógica do usuário, né? O usuário é o outro, é aquela pessoa que utiliza um determinado serviço ou um determinado objeto, né? Então, a empatia, colocar-se no lugar do outro, é a base para que você desenvolva a resolução de problemas com base no Design Thinking. E o Design também Thinking, ele leva em consideração que as respostas para uma determinada situação, ela deve ser desejável para as pessoas, tem que ser tecnicamente possível e tem que ser rentável para o mercado. Então, quando você trabalha com Design Thinking, as pessoas, né, os envolvidos, estudantes, eles desenvolvem tecnologias, desenvolvem o pensamento, resolução de determinadas situações sobre essa ótica de que deve-se atender o usuário, que é um outro, que esteja do lado de fora da situação, mas ele deve seguir esse tripé,
né, desejável, tecnicamente possível e rentável para o mercado. Então, eu espero, de forma rápida, né, talvez sucinta, com base nos materiais que vocês têm disponíveis aí para a segunda semana, falar um pouquinho que as metodologias ativas, utilizando esses 4 exemplos que eu passei para vocês, mas desde que você coloque por base, né, a personalização do ensino, você busca ali, de fato, colocar o estudante como protagonista da sua ação, né, envolvendo-se propriamente no processo ensino-aprendizagem. Então, meu muito obrigado, né, espero ter contribuído nesse primeiro momento sobre as metodologias ativas. Não deixem de analisar o material que nós temos aí disponibilizado como leitura básica e nos falamos logo em breve sobre a temática da tecnologia, da informação e da comunicação. Muito obrigado.